me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, nós profetizamos em teu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, aqui Jesus está falando. De quem que Jesus está falando isso? Jesus começa falando dos profetas, dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos pastores, coisa que infelizmente, né, tem acontecido tanto nos nossos dias, de existir sim pessoas que mas olha o que ele fala, ele diz assim, olha, que no dia do julgamento algumas pessoas vão chegar para mim e dizer, olha, eu fui obreiro da igreja, eu preguei, eu tinha dom de profetizar, eu orava em língua estranha, eu expulsava demônio, em nome de Jesus eu curei muitas pessoas. E Jesus vai dizer assim, não vos conheço. Essa palavra conheço, ela tem um peso muito grande na Bíblia, porque não é um conhecimento intelectual. Hoje pela manhã eu estava falando né, que a gente pode, eu sou formado em psicologia, sou psicólogo, tenho formação em psicanálise e estudei muito Freud, estudei Lacan, mas eu não conheço nenhum deles. Ah, tu conhece Freud? Não, o cara morreu lá no início do século XX, como é que eu ia conhecer? E Lacan morreu na metade do século XX, como é que eu ia conhecer? Eu não tenho como conhecer essas pessoas. Conhecer não é simplesmente tu conhecer as ideias. Conhecer não é simplesmente tu conhecer a figura da pessoa. Conhecer é tu ter um relacionamento, né? Então, assim, desse grupo aqui, vocês estão começando nesses, né? Já faz alguns meses, já faz 2, 3 meses que eu estou participando, né? 2 meses que eu estou participando com vocês aqui, graças a Deus. Então vocês estão começando a me conhecer, eu estou começando a conhecer, mas não posso dizer que eu conheço vocês e nem vocês me conhecem. Nesse grupo aqui, quem me conhece é a pastora Keila, que convive comigo. Jesus também tinha muitas pessoas que estavam próximas a ele, que comeram pão que ele multiplicou, que foram curados, mas quantos de fato conheciam a Jesus? Então, quando a Bíblia diz de conhecer Jesus, não está falando, se fosse isso, então está tudo resolvido, porque o cristianismo é a maior religião monoteísta do mundo, então 1 a cada 3 pessoas são cristãos, e às vezes até quem não é cristão já ouviu falar de Jesus, já ouviu falar da Bíblia, então todo mundo conhece Jesus, está todo mundo salvo. E não é assim. Conhecer aqui, Jesus está dizendo, não adianta nem tu ter um ministério. Aqui Jesus está falando, pessoas que vão e Jesus não mente. Ele está falando que no dia do juízo vão chegar pessoas, Jesus, eu fui ministro da igreja. Jesus, eu preguei. Jesus, eu orei e repreendi demônio. Jesus, eu operei milagre em teu nome. E Jesus vai dizer, eu não te conheço. A palavra conhecimento quer dizer relacionamento. Quer dizer tu sentar na mesa, tu comer junto com a pessoa, quer dizer tu abrir o coração para a pessoa abrir o coração para ti, é tu andar junto, é tu ter comunhão de fato com essa pessoa. Então não é simplesmente tu saber o nome ou usar o poder que ela te dá, porque muitas pessoas, sabe, uma das pessoas que mais tem poder de Deus, não é a que mais tem, mas uma das que tem muito poder de Deus, é o próprio Satanás. O poder que Satanás tem foi Deus que deu. Isso não quer dizer que ele é íntimo de Jesus, que ele anda com Jesus, ele está condenado. Não adianta nada tu ter usar o poder que Deus dá, mas não ter um relacionamento com ele. Não adianta nada a gente estar com o nome registrado num hall de membro de uma agremiação religiosa, mas não ter o nosso nome entre os amigos íntimos de Jesus. No dia do julgamento, é isso que vai fazer diferença. Por quê? Porque quando tu é amigo íntimo de uma pessoa, tu vai pegando o jeito dessa pessoa. Tu vai se tornando parecido com essa pessoa. Eu tenho certeza entre vocês que se conhecem, vocês já falam de um jeito mais parecido. Eu e a Keila falamos parecido, porque a gente tem uma convivência. E se a gente for amigo de Jesus, a gente vai se tornar parecido com Jesus. A gente vai falar parecido com Jesus.
Tem pessoas que dizem que seguem Jesus, mas continuam no vício, na iniquidade, continuam na malandragem. Jesus diz assim: apartem-se de mim, eu não conheço vocês. Vocês eram para ser meus amigos, vocês eram para ter um relacionamento comigo, mas vocês estavam lá na iniquidade, vocês estavam lá no mal, vocês estavam no vício, vocês estavam fazendo aquilo que não convinha. Vocês não são de fato meus amigos, eu não conheço vocês. A palavra conhecimento está nesse termo. E falando nisso, na palavra de conhecimento, existe algum relacionamento sem diálogo? É possível um casal permanecer em comunhão se não houver diálogo entre o casal? É possível pais e filhos se darem bem sem que haja diálogo entre pai e filho? É possível que uma amizade se mantenha se não há diálogo? O diálogo é que alimenta. Então dizer que tu conhece a Jesus e não tem uma vida de oração, porque tem uma diferença em tu fazer eu estou precisando de uma coisa para Deus, vou lá fazer uma petição para Deus e depois eu nunca mais me relaciono com Ele. Que tipo de relacionamento é esse? E vocês têm dado um testemunho bonito de se reunir já há quase 3 anos, 2 anos e 8 meses, vocês têm se reunido para vocês baterem um papo com Deus. Vocês não imaginam o privilégio que é a família reunida para bater um papo com Deus. Com toda certeza nesse tempo vocês viram milagres, com toda certeza nesse tempo vocês viram testemunhos de cura, mas tem uma coisa que também vocês talvez nem percebam: vocês estão se tornando mais amigos de Jesus. Vocês estão se tornando conhecidos. Jesus está ouvindo a forma com que cada um de vocês ora. Jesus está falando conosco, porque oração não é monólogo. Jesus vai dizer no mesmo Mateus, capítulo 6, um capítulo antes, Jesus está dizendo assim, que oração não é vã repetição, não é ficar repetindo as mesmas coisas. Oração tem que ser algo espontâneo, tem que ser uma conversa. Não é repetir mantra, não é repetir fórmula. Oração é conversar com Deus. É um ato espontâneo, é um ato vivo. Porque Deus é Deus vivo, Jesus é vivo. E uma oração com Ele tem que ser uma oração vívida. Nós sim, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para restaurar, Ele tem poder para fazer tudo. Mas, como tem um grande avivalista inglês do século XVIII, John Wesley, que dizia que Deus não move o mundo a não ser por meio da oração. Toda a ação de Deus é antecedida da oração. Porque Ele está condicionado à oração? Não, porque Ele determinou. Ele determinou assim. Ele não quer simplesmente empurrar a história como um Deus. Ele é soberano, mas Ele não é opressor. Ele não quer empurrar a história. Ele se relaciona com a nossa história através da oração. E que em cada momento que a gente tiver oportunidade, seja orando em secreto, seja orando na congregação, seja nos grupos de oração, que a gente entenda o que a gente está fazendo. O momento de oração é o momento em que a gente se faz conhecido de Cristo e que Cristo se dá a conhecer a nós, porque a comunhão no Espírito Santo produz esse conhecimento de Deus. E é nessa conversa, é nesse bate-papo, é nesse chimarrão que a gente toma com Jesus enquanto a gente está orando, é que o milagre acontece, é que a direção acontece, e mais ainda, é que a nossa comunhão se fortalece e a nossa vida, a vida eterna, a nossa salvação é acertada. A vida de oração não pode ser momentânea, a vida de oração tem que ser constante. É isso que faz de nós não pessoas que têm dons e que fazem milagres, mas não conhecem Jesus, mas sim realmente filhos e filhas de Deus que junto com Cristo colaboram com a obra de Deus no mundo. Tudo começa através da oração. Então, nesse momento, que a gente possa mesmo viver nesse momento e viver em outros momentos essa realidade. Oração é comunhão com Deus. Oração é relacionamento com Deus. Oração
conexão íntima com Deus. E onde Deus está, o milagre acontece. Amém?